Oi, hoje vou falar sobre pressão e avanço. O que é pressão? Pressão é a força que faz o impelente, aqueles dentinhos que ficam ali na parte de baixo, na chapa, e a sapatilha, é a pressão que eles fazem no tecido. E para que serve, né, essa pressão? Basicamente para duas coisas. Uma é fazer com que o tecido ande com uma regularidade, e a outra, né, para que os pontos fiquem todos regulares, todos certinhos. E a outra é para que o tecido, quando a agulha baixar, ele não entre naquela parte da sapatilha, na parte da bobina, né? Que ele não entre ali, que às vezes acontece quando a gente costura bem no comecinho, ele entra naquele buraquinho. Mas então essa pressão serve para que isso não aconteça. Então são basicamente essas duas coisas. E aí eu vou mostrar para vocês dar mais algumas informações ali na máquina. Ó, eu tirei a sapatilha para a gente enxergar melhor o impelente, que são esses dentinhos aqui. A função do impelente, além de fazer essa pressão, né, para não deixar que o tecido entre aqui no espaço da bobina, é fazer com que o tecido ande. Né? Por isso que quando eu estou dando aula, eu falo, não empurra nem puxa o tecido, né? Não faz uma pressão maior do que já é necessária, porque o importante, né, o que vai fazer andar é esse impelente aqui. Ele vai fazer isso sozinho e você vai dar o ritmo no pé, não puxando ou empurrando o tecido com a mão. Então, como é que funciona esse impelente? A agulha, quando a agulha desce, ele desce junto, tá vendo? E aí, enquanto ela tá subindo, ele andou pra frente. Aí ela sai do tecido, né? Sobe, traz com ela a linha da bobina e forma a laçada. Isso a gente já sabe na hora que tá pescando a linha, a gente consegue perceber isso, né? E aí, quando ela sobe, o impelente também sobe e pressiona o tecido. Tá vendo que os dentinhos estão bem para fora aqui? Ele pressiona o tecido, né, para que o tecido fique estável, fique esticado. E quando a agulha começa a descer, ele leva o tecido para trás, para a agulha formar o ponto, né, no pedaço seguinte. Então é esse movimento, a agulha desce, ele desce junto, a agulha faz a laçada. Enquanto a agulha tá subindo, ele tá subindo junto, mas andando para frente. E aí, quando a agulha sobe completamente, ele também sobe completamente, fazendo pressão, para em seguida, enquanto a agulha desce, arrastar para trás o tecido para ela fazer o ponto mais à frente. Agora, voltando com a sapatilha aqui, um detalhe que é muito importante, mas que vocês acabam aprendendo na prática, né? A gente que ensina fala, mas às vezes as pessoas esquecem, mas mais cedo ou mais tarde vai aprender que sempre a sapatilha tem que estar abaixada, justamente por causa dessa pressão. Para fazer essa pressão, se a sapatilha não estiver abaixada, não vai formar essa pressão dos dois, e o ponto vai embolar completamente. Então, essa é uma coisa que não pode esquecer. Sapatilha abaixada para formar a pressão correta. O impelente pode ser isolado em alguns casos. Por exemplo, pregar botão, que você, né, não quer que ele ande, não quer que o tecido ande, quer que ele fique parado no mesmo lugar. Outro caso é colocar fazer bordado livre, que você precisa também que se movimente, né? Que o tecido se movimente como você quer e não só para trás ou para frente. Nesses casos, a gente pode isolar, e aí vai isolar ou com uma chapinha dessa que vem na máquina, e algumas máquinas o isolamento se dá numa chave aqui por trás. Então, tá vendo se tem esses buraquinhos aqui? Aqui é onde vai encaixar
essa pecinha e ela vai isolar o dente. Eu botei ao contrário. Assim. Pronto. Isso, aí vai descer e subir, né? Vai fazer o ponto da mesma forma, mas não vai andar com o tecido para trás ou para frente. Algumas máquinas têm um lugar para você marcar essa pressão, né? Regular essa pressão. Essas minhas não têm, essas que eu tenho amarelinhas aqui, elas fazem essa regulagem automaticamente, mas algumas têm como você regular essa tensão, essa pressão, não é a tensão, a gente vai falar da tensão da próxima vez, num lugar parecido com o que é da tensão. Então a pressão certa faz com que o tecido caminhe junto, né, que não corra mais a parte de baixo do que a de cima e que ele fique todo uniforme, né, com o ponto uniforme. E tem aquilo, né, quanto mais fino o tecido, menos pressão ele precisa, que é a mesma coisa da tensão, no fim das contas, né, é o mesmo tipo de regulagem. E quanto mais grosso ele for, mais pressão ele precisa. Se isso tiver desregulado, se tiver com muita pressão, um pedaço vai andar mais do que o outro, né? Uma parte vai andar mais do que a outra. E a de baixo, por exemplo, pode franzir. Já se tiver menos pressão, o tecido vai correr e aí pode dar ponto em falso, pode dar não costurar, não formar o ponto, né? Então é isso, essa foi a lição de hoje e qualquer dúvida, só escrever.